Olá, pessoal do oitavo ano. Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2 de 2021. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as duas habilidades envolvidas, os conteúdos relacionados e a interdisciplinaridade estão aí na tela de vocês. Nessa semana, nós vamos fazer a relação entre as equações de primeiro grau e a representação destas equações no plano cartesiano. Então, no PET 1, nós estudamos como representar pontos no plano cartesiano. E a partir disso, nós vamos fazer o link, ou seja, vamos ligar isso com as equações do primeiro grau. Então, no primeiro exemplo que temos aí, no primeiro exercício, na verdade, tem a situação que está explicando que o preço do quilograma da laranja é de R$ 3. Então, o que significa isso? Que o preço final, que é delimitado pela letra Y, ele é igual a 3 vezes a quantidade de quilos que eu comprar, que é representado pela letra X. Então, a letra Y representa o preço total e a letra X representa a quantidade comprada. Então fica claro que, por exemplo, quando x valer zero, quando eu não comprar nada, 3 vezes 0 é zero, então meu y também vai ser zero. Então o par ordenado, o primeiro, lembrando lá, o par ordenado, o primeiro é referente ao x, que é zero, e o segundo referente ao y, que também é zero. Se eu comprar 1 kg, no lugar do x eu coloco 1, 3 vezes 1 igual a 3. Então, eu tenho par ordenado, 1 para x, 3 para y. Se eu comprar 2 quilos, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho par ordenado, 2 para x e 6 para y. E terminando aqui, se eu comprar 3 quilos, o meu y vai ser igual a 3. No lugar do x, eu coloco 3. 3 vezes 3 igual a 9. 3 para x, 9 para y. E se eu comprar 4 quilos, meu y vai ser igual a 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, meu par ordenado, 4 para x, 12 para y. Então, vamos marcar aqui esses pontos no nosso plano cartesiano. Ponto 0, 0, 0 para x, 0 para y. A gente viu que esse ponto aí é a origem, é o ponto de encontro do eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, que nós também chamamos de eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, que nós também chamamos de eixo y. Então, aqui, nós vamos ter esse primeiro ponto. Segundo ponto, 1 e 3, 1 para x, 3 para y, vai estar aqui. Próximo ponto, 2 e 6, 2 para x, 6 para y, vai estar aqui. 3 e 9, 3 para x, 9 para y, vai estar aqui. E por último, 4 e 12, 4 para x, 12 para y, vai estar aqui. Se a gente for ligar esses pontos, for traçar uma reta por eles, nós vamos ter essa reta aqui. Então, respondendo de acordo com o gráfico que a gente construiu, a reta ela é ascendente, crescente, descendente, decrescente ou horizontal constante? Veja que à medida que a gente vai andando aqui no nosso eixo X, ou andando para a direita, a nossa reta está subindo, ela está crescendo. Então, essa reta aqui é uma reta ascendente. Ou também a gente pode chamar que essa reta é uma reta crescente, tá? Na letra B, pede para compararmos a expressão genérica de equação do primeiro grau, que é ax mais b, com a da função y igual a 3x, representada no gráfico. Qual o valor de a e qual o valor de b em y igual a 3x? Então, se vocês olharem aqui, o a é o número que vai estar acompanhando o x. O que está acompanhando o x nessa equação y igual a 3x? É o 3. Então, nosso a vale 3 e o b vale quanto? Y igual a 3x. Aparece algum número sozinho aqui? Não. Na matemática, o que a gente usa para representar o nada? O zero. Então, o meu b vale 0. Letra C. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Fica claro aqui no gráfico, que como a gente viu, a reta intercepta esse ponto 0, 0. E por último, x e y são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Então, olha aqui o eixo das abscissas. À medida que eu vou andando para a direita, estou aumentando. 0,
1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente. O que acontece com os meus valores no eixo y? 0, 3, 6, 9, 12. Estão aumentando também, não estão aumentando? Então, se o x aumenta e o y aumenta também, essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Quando elas aumentam juntas, elas são diretamente proporcionais. Já na questão 2, nós temos a seguinte expressão, ó, y igual a menos x mais 2. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro, para a gente encontrar o par denado, a gente precisa encontrar os valores de y de acordo com o x dado. Então, aqui, ó, y igual a menos x mais 2. Então, y vai ser igual a menos. Qual que é o valor? Ó, o menos é da parte de fora, tá? Qual que é o valor do meu x? Menos 2. Mais 2. Aí aqui tem aquele joguinho do sinal, ó. Menos com menos vira mais, então fica mais 2, que é igual a 4. Então, meu primeiro par ordenado, ó, menos 2 para x e 4 para y. Agora com o x valendo menos 1. Então, y é igual a menos, que é da equação, o x que vale menos 1, mais 2. Então, ó, menos com menos vira mais. Mais 1 mais 2 fica 3. Então, qual que é o par ordenado? Menos 1 para x e 3 para y. Agora, quando o x valer 0, ó, vai ficar menos o valor do x, que é 0, mais 2. O zero ele não é nem positivo e nem negativo, então o sinal aqui independe. Vai ficar 0 mais 2, que é igual a 2. Então, nós temos o par ordenado, 0 para x, 2 para y. Quando x valer 1, aí o y vai ser menos, qual que é o valor do x? 1, mais 2. Menos 1 mais 2, 1 positivo. Então, nós temos o par ordenado, 1 e 1. 1 para x e 1 para y. Quando x valer 2, o meu y vai ser igual a menos. Quanto que vale o x? 2 mais 2. Menos 2 mais 2 igual a 0. Então, nós temos o par ordenado 2, 0. Ó. 2 para x, 0 para y. E por último, quando meu x valer 3, a minha expressão vai ser o seguinte, ó, menos o valor do x, que é 3, mais 2. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Então, nós temos o nosso próximo par ordenado. 3 para x, menos 1 para y. Agora, nós vamos marcar aqui no nosso plano cartesiano. Menos 2 e 4. Menos 2 para x, 4 para y. Menos 1 e 3. Menos 1 para x, 3 para y. 0 e 2. 0 para x, 2 para y. 1 e 1. 1 para x, 1 para y. 2 e 0. 2 para x, 0 para y. E 3 e menos 1, 3x e menos 1 para y. Ligando esses pontos, nós temos essa reta aqui, ó. A reta é ascendente, descendente ou horizontal? Se vocês olharem, à medida que a gente vai andando para a direita, a reta vai caindo. Então, essa reta ela é descendente, tá? Ela é uma reta descendente. Na letra B, comparamos com a expressão genérica y igual a x mais b, como da função y igual a menos x mais 2, representado no gráfico. Qual o valor de A? Qual que é o valor de B? Então, se a gente olhar, o A é aquilo que está acompanhando o B. O X, no caso. O A é o que está acompanhando o X e o B é o número sozinho. O que está acompanhando o X aqui? É o menos. Quando aparece só o sinal de menos e não tem número nenhum, significa que esse aqui é o menos 1. Então, meu A é o menos 1 e o B é o número sozinho, que no caso é o 2. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Ó, tá em vermelhinho aqui o ponto 0, 0. A reta passa por ele? Não. Então, a reta não intercepta o par ordenado 0 e 0. Qual que é o par ordenado xy que a reta intercepta o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é o eixo horizontal, o eixo x. Veja que a reta, ó, passa bem nesse ponto aqui. Qual que é esse ponto? 2 para x, 0 para y, ou seja, ponto 2, 0. E qual que é o par ordenado que a reta intercepta o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o eixo y, o eixo vertical. A reta intercepta aqui, ó, nesse ponto, que é 0 para x e 2 para y, ou seja, o ponto 0, 2. Então, vamos fazer agora a questão 3. Ela é similar à anterior, só que a nossa expressão agora é y igual a 3.
Então, independente do valor que eu colocar para x aqui, ó, o meu y ele é igual a 3, tá? Então, independente de qual for o valor do x, o meu y é igual a 3. Por quê? Porque ele não aparece, ó, a incógnita x, não aparece a variável x aqui no caso, tá? Então, quais são os pares que nós vamos ter? Ó? Menos 2 e 3, menos 1 e 3, 0 e 3, 1 e 3, 2, 3 e 3, 3. Marcando esses pontos aqui, ó, nós temos ó, menos 2, 3, menos 1, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3 e 3, 3. Ligando esses pontos, nós temos essa reta. Essa reta, como vocês podem observar, ela nem cai e nem aumenta, ou seja, essa reta ela é horizontal. Quando a reta do gráfico for horizontal, que no caso é o que nós podemos observar aqui, ó, não aparece o x, o que acontece? Ela é o que nós chamamos de uma expressão constante, é uma função constante. Então, o que significa isso? O meu a ele é igual a zero. Por quê? Se ele não aparece, o que eu vou multiplicar por x para sumir com x? É o zero. E o meu b é o valor do número que aparece aqui, que é 3. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Veja que o par ordenado 0, 0 está aqui embaixo em vermelhinho. A reta passa longe do 0, 0, então não intercepta. E qual o par ordenado xy que a reta intercepta o eixo das ordenadas? Em qual ponto que essa reta nossa está cortando o eixo y? Nesse ponto aqui, ó, que é 0 para x e 3 para y, que é o ponto 0, 3. E para terminarmos, nós temos essa expressão agora, ó, y igual a x. Então, se o x valer menos 1, o meu y vai valer menos 1. Se o x valer 0, o y vale 0. Se o x valer 1, o y vale 1. Se o x valer 2, o y vale 2. Se o x valer 3, o y vale 3. Então, quais vão ser os pares ordenados? Menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Colocando esses pontos, esses pares ordenados como pontos no nosso plano cartesiano, a gente vai ter aqui, ó, menos 1, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3. Ligando eles, nós temos essa reta aqui. Essa reta, como vocês podem observar, ela é uma reta ascendente, ou seja, ela está crescendo, é uma reta crescente. Letra B. Se nós formos comparar com a equação genérica y igual a x mais b, nós vamos encontrar que o a é o número que está junto com o x, que no caso aqui é o 1, porque ele não precisa aparecer, e o b é o número que está sozinho. Como ele não aparece, igual lá no caso da primeira questão, ele é igual a 0. Tá? Letra C. A reta passa, intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0? Note que sim. Tá? Ela corta, ela intercepta os dois eixos no ponto 0, 0. E lendo as dicas da Lili, qual o nome especial que recebe esse gráfico? Então, quando o meu y for igual a x, que é o caso desse gráfico aqui, nós chamamos esse gráfico de função identidade. Função identidade. Tá? Então, com isso, a gente termina a correção da semana 3 do PET 2. Até a próxima. Tchau, tchau.